Boa noite. Saúde a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido os meus amados irmãos a abrirem suas Bíblias em Salmos 119. Salmos 119, dos versículos 97 a 104. Salmos 119, 97 a 104 nos diz assim a palavra do nosso Deus: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso, detesto todo o caminho de falsidade. Soberano Deus e amado Pai, nós estamos agora diante da tua palavra. Te peço a Deus que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale comigo, que possamos compreender a tua palavra, que possamos aprender, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos ensine e que em tudo nós possamos crescer para sermos mais parecidos com teu Filho amado, o Senhor Jesus. É no nome santo de Cristo Jesus que eu te oro. Amém. Bem, meus amados irmãos, a pregação de hoje eu coloquei como título Propósitos. Aproveitando a oportunidade que nós estamos vivendo entre Natal e Ano Novo, entre esses dois feriados, normalmente o mundo, as pessoas costumam refletir sobre o que fizeram e sobre o que pretendem fazer. E sobre, obrigado, irmão Fábio, e sobre os propósitos que têm para o ano seguinte. Então, se analisa o que fez, se errou, se acertou, se cumpriu o que planejou ou não, e pensa-se sobre isso. Normalmente, eu lembro pela minha família, nós tínhamos lá os nossos objetivos. Até enumerei alguns para comentar com os irmãos. Por exemplo, eu pretendo no ano que vem fazer algum exercício físico, alguma atividade física, talvez emagrecer, talvez ler livros, muito bom ler livros, talvez também ter um novo trabalho, ter um novo emprego, talvez declamar poesias. Isso tudo poderia ser colocado nessa lista. Minha esposa, por exemplo, com certeza ela colocaria como propósito convencer o marido dela a viajar, porque ela está pronta para viajar a qualquer momento. Eu tenho certeza também que deve ter algo muito legal aí que o pastor Clesiano e o pastor Sandro sempre colocam, né, nos seus propósitos, que é tirar férias. Eu não sei o que é isso, mas quem sabe seja algo legal e também possa ser colocado como propósito nessa caminhada, né? Talvez colocar como propósito aprender um novo instrumento, isso pensando na Clara, né? Na faculdade dela, né? Ou talvez até ser ousado e colocar como propósito aprender a cantar. Não é, Martinha? Enfim, é um momento comum em que o mundo então faz, as pessoas fazem uma reflexão, olham para a sua vida, olham para o seu caminhar, olham para os seus sonhos, para os seus desejos e reavaliam eles e fazem e reafirmam novos propósitos para o ano seguinte, para um momento seguinte. Isso é muito saudável e eu creio que nós, como cristãos, podemos também desenvolver essa prática, desenvolver esse hábito. Olhar para a nossa caminhada, olhar como nós trilhamos, como nós chegamos até aqui, olhar o que nós fizemos e como fizemos, olhar onde que nós caímos, onde nós erramos, onde nós sequer fizemos alguma coisa. E, em cima de tudo isso, estipular novos propósitos. Olhar aí para um ano que vem e que traz talvez uma nova série de objetivos.
É claro que há uma grande diferença quando nós olhamos para as nossas vidas e para os nossos sonhos e para os nossos desejos do mundo. O mundo, ele caminha na escuridão. O mundo não caminha na luz. E o mundo, para eles, então, talvez eles se apegam a esses sonhos, a esses desejos de uma forma tão profunda e tão firme, porque para eles não há esperança. Eles olham essa caminhada, então o que resta para eles é o realizar, é o viver, é o caminhar. Para eles não há sentido, talvez. A vida não tem sentido, tudo que passa por aqui não há sentido. No entanto, para nós cristãos, nós temos uma esperança eterna. Nós temos sim um caminhar aqui, olhando para o nosso futuro. Nós somos remidos pelo sangue de Cristo e nós temos sim certeza de que há, no final dessa caminhada, algo que nos aguarda. Então, enquanto a humanidade ela caminha insegura, enquanto ela caminha sem nenhuma esperança, enquanto esse caminhar rouba o sono e traz inúmeras preocupações, e a busca pela realização desses sonhos, desses desejos e desses propósitos consomem os homens, nós sabemos que tudo isso é passageiro. Nós sabemos que o pior que possa acontecer para nós, que é a morte, para nós é simplesmente um fechar de olhos, um momento em que nós deixamos de pecar, deixamos de ofender a Deus e nos encontramos com o nosso Senhor e com o nosso Salvador. Para a humanidade, para os homens que não têm Deus, que não conhecem a Deus, que vivem distante de Deus, esse é um momento terrível. A morte é terrível. No entanto, para nós, por causa de Cristo, por causa da obra de Cristo, nós temos uma esperança eterna, nós temos uma alegria eterna. Nós não depositamos a nossa confiança no que está aqui, no que fazemos aqui, mas nós depositamos toda a nossa confiança, toda a nossa esperança no nosso Deus e nas promessas que Ele nos faz, que ao crermos em Cristo, nós temos então uma eternidade com eles. No entanto, eu penso que sobre propósitos é importante nós reavaliarmos a maneira que estamos caminhando, a maneira que estamos vivendo. Olhar onde de fato nós escorregamos, onde nós caímos e corrigir isso no nosso andar, para nos parecermos cada vez mais como discípulos de fato de Cristo, para nos parecermos mais como Cristo. E como nós fazemos isso então? Os nossos anseios, o nosso viver e os nossos desejos, os nossos sonhos, eles devem estar alinhados com o nosso Deus. Eles devem ter como propósito central caminhar segundo o que Deus propôs para nós. Andar de acordo com o que Deus nos ensina e de acordo com o que Deus quer que nós façamos. Nessa pequena porção que eu escolhi para refletir sobre isso, sobre a palavra de Deus, sobre os mandamentos de Deus, sobre a vontade de Deus para as nossas vidas, nós vamos ver alguns ensinamentos importantes sobre isso. O Salmo 119, como um todo, ele é um louvor à palavra do nosso Deus. Não somente o Salmo 119, mas nós temos na palavra de Deus várias passagens que exaltam a palavra de Deus, que nos ensinam, que nos admoestam, que nos confrontam, que nos dão a direção. É através, então, da palavra do Senhor que nós conhecemos a Deus e que nós podemos viver de acordo com os seus preceitos, de acordo com a sua vontade. O verso 97, então, vai nos dizer assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. O salmista, ele abre, então, essa pequena perícope do Salmo 119, dizendo que ele ama a lei. Quanto eu amo a lei, quanto ele ama a lei do Senhor. Ele não diz, Senhor, como eu temo a sua lei, quanto eu me esforço na sua lei, ou quanto é difícil a tua lei. Ele olha para a palavra do Senhor, ele olha para os ensinos do Senhor e ele diz, quanto eu amo a palavra do Senhor. Esse amor, então, demonstra o quanto a palavra de Deus é importante para ele, o quanto a palavra de Deus ela é significativa para ele.
E alguém, então, que ama a palavra do Senhor, como resultado disso, vai colocar isso em prática. Vai colocar nisso todo o esforço para viver de acordo com aquilo que ele ama. E ele ama a palavra do Senhor. Quando você ama algo, então, quando você ama, como o salmista diz, a palavra do Senhor, a palavra ela não é um fardo, ela não é encarada como algo difícil, ela não é um empecilho para o teu caminhar, ela não é uma pegadinha para te fazer cair, muito pelo contrário, flui naturalmente do amor que você tem pela palavra, o desejar obedecer, o desejar viver de acordo com ela. É uma alegria viver de acordo com a palavra do Senhor. Poder viver, poder seguir os mandamentos do Senhor, poder ser orientado pelo próprio Deus, poder ser direcionado, ter nossas vidas guiadas pela palavra do Senhor. É algo maravilhoso, é algo que encanta. O salmista, então, ele deixa claro, principalmente, que a lei é uma expressão do caráter de Deus. Demonstra a intimidade que ele tem com Deus, a intimidade, o fato dele conhecer a Deus e dele ver o Senhor e querer ter uma vida que de fato glorifique ao Senhor. O Senhor Jesus, em João, capítulo 14, verso 21, ele nos diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Depois do salmista declarar todo o seu amor à lei do Senhor, ele diz que, em seguida ele diz então, que ele medita todo dia na palavra do Senhor, na lei do Senhor. E esse meditar, então, carrega uma ideia de alguém que fala a lei, alguém que ora a lei, alguém que mantém toda a sua atenção e todo o seu esforço nisso, fazendo isso. Os israelitas, naquele tempo, então, eles meditavam na lei do Senhor, recitando a palavra do Senhor, decorando a palavra do Senhor, compartilhando a palavra do Senhor. Eles escreviam, eles atavam esses versículos na roupa deles, para eles terem a palavra do Senhor facilmente. Meditar, então, é pensar na palavra de Deus, no sentido que ela tem, no que ela está transmitindo, no que ela está confrontando, no que ela está direcionando você. É ponderar se os teus caminhos estão de acordo com os caminhos do Senhor. É olhar e perguntar para o texto o que ele está querendo dizer. Os irmãos devem lembrar de uma pregação do pastor Clesiano, em que ele ensinou como nós devemos fazer um devocional. Eu creio que na lista da igreja, no YouTube, deva ter lá. Então, é perguntar para o texto o que o texto está confrontando. Se há um pecado, entender esse pecado e mudar. Se ele está ensinando sobre Deus, é aprender sobre Deus. É meditar na palavra, é ponderar na palavra, é tentar entender o que ela está dizendo e o que ela está transmitindo. É Deus falando conosco e é meditar nela. E aqui já cabe algumas perguntas que eu quero deixar para que você individualmente vá pensando sobre isso. Eu guardo os mandamentos do Senhor? Os mandamentos do Senhor, eu realmente os amo. E eu posso afirmar que, ao olharem para mim, vão ver esse amor e vão ver de fato que eu amo a Deus. No dia a dia, em todos os dias eu medito de fato na palavra do Senhor. Eu permito que a palavra me confronte e permito e questiono como ela me ensina, e principalmente as minhas decisões, os meus sonhos, os meus anseios, eles são baseados pela palavra de Deus. Eu pergunto se eles estão de acordo com a palavra. O verso 28 vai nos dizer assim: os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Primeiro, o salmista, então, faz o exercício de dizer que ele ama a palavra do Senhor e que ele medita na palavra do Senhor. E agora ele vai dar algumas razões pelas quais ele ama a palavra do Senhor. E o primeiro mandamento que o argumento que ele dá
pelo qual ele ama a palavra do Senhor, ele diz então que os mandamentos o tornam mais sábio do que os seus inimigos. Aqueles que amam o mundo, aqueles que amam os prazeres temporários do mundo, aqueles que se rebelam contra Deus, aqueles que se distanciam de Deus, aqueles que não querem nenhum contato com Deus, aqueles que ofendem a Deus e pensam estar bem, são esses inimigos. Esses inimigos, então, eles vivem à parte do entendimento da palavra de Deus. Eles vivem para os seus próprios prazeres, para os seus próprios delitos. E eles confiam, basicamente, no que o mundo pode oferecer. Eles confiam na ciência, eles confiam na oratória, eles confiam no que o mundo oferece. E eles são inimigos de Deus, e eles estão sempre presentes. No entanto, o salmista diz que viver de acordo com a palavra do Senhor, ter os mandamentos do Senhor, os torna mais sábios do que esses inimigos. Porque o viver de acordo com a palavra do Senhor é um viver superior. Você conquista, então, quando vive de acordo com os mandamentos do Senhor, uma sabedoria divina que supera todo o entendimento que nós temos. Tudo que o mundo oferece é inferior ao ensino da palavra do nosso Deus, de quando nós, de fato, vivemos de acordo com o nosso Deus. O que o mundo considera sabedoria é muito inferior a viver de acordo com os mandamentos do Senhor. É isso que o salmista está nos dizendo. E aí, outras perguntas para cada um de vocês pensarem. Você, de fato, busca essa sabedoria de Deus? Você busca os conselhos de Deus? Você deixa a sua vida ser transformada pela palavra de Deus? O versículo 99, o salmista vai dar o segundo motivo porque ele ama a palavra do nosso Deus. Ele diz assim: compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Esses mestres que ele está se referindo são aos mestres do mundo, aos professores do mundo, aqueles que ensinam as coisas do mundo. Então, a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor dão ao salmista um entendimento maior do que esses mestres têm. Ele acaba sendo uma declaração enfática do salmista, dizendo que ele tem zelo pela palavra, ele ama a palavra e ele procura viver de acordo com a palavra. E a palavra traz compreensão para ele. A lei do Senhor traz entendimento ao salmista. Mas não só isso, ele reforça de novo que ele medita nos seus testemunhos. Então, novamente, ele reforça a ideia de que ele precisa meditar, que ele precisa pensar, que ele precisa apreciar, que ele precisa entender os ensinamentos do Senhor. E aí, a pergunta que eu faço para cada um de vocês é: o quanto você medita na palavra do Senhor? E o quanto você busca entendimento através da palavra do Senhor? O verso 100, ele vai dar o terceiro motivo. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Então, o salmista agora ele apresenta mais um argumento para amar a lei do Senhor. E o argumento é que, ao amar a lei do Senhor, ao viver de acordo com a lei do Senhor, o torna mais prudente, o torna mais cauteloso. Ele avalia o caminho pelo qual ele está andando, ele evita o perigo, ele se distancia do que desagrada a Deus. Ele ama a palavra de tal forma que ele antecipa até a possibilidade do pecado e ele se distancia disso. A decisão dele é tomada muito antes de ele pecar. Ele consegue enxergar que ele está no caminho errado e ele consegue fazer a correção. A referência que ele faz aos idosos aqui, provavelmente ele esteja se referindo aos anciãos, é que o que se espera de uma pessoa mais madura, de alguém que já caminhou mais tempo na terra. Então, os homens olham para os senhores, para os mais idosos,
E esperam que esses idosos eles tenham um conhecimento maior, eles tenham uma sabedoria maior. Eles já viveram algumas situações pelas quais os jovens ainda vão passar, pelas quais os jovens ainda vão enfrentar. Então, esses idosos, esses anciões, eles têm experiência de vida. E eles são considerados, então, sábios, porque eles já viveram, eles já caminharam, eles conhecem muito mais do que os jovens. E andar de acordo com a lei do Senhor, obedecer os mandamentos do Senhor, o salmista diz, como terceiro motivo, então, que o torna mais prudente do que os sábios do mundo, do que os anciões do mundo. Confiar unicamente na tradição e no conhecimento dos homens não basta. Nós precisamos de uma sabedoria eterna. Nós precisamos do que vem do próprio Deus. É isso que o salmista está dizendo. Ele precisa aprender da palavra do Senhor e viver de acordo com ela. Amar a palavra do Senhor leva o salmista, então, a guardar os preceitos, a viver de acordo com os preceitos, a obedecer ao nosso Deus, a obedecer o que Deus tem ensinado a ele, a viver de acordo com a palavra de Deus. Diferente do mundo que vive aos seus próprios prazeres ou aos seus conselhos do próprio mundo, o salmista, então, ele se agarra em guardar os preceitos do Senhor e a viver de acordo com a palavra do Senhor. E a pergunta para cada um de nós é: qual a importância da palavra de Deus na nossa vida, na sua vida? E quanto das minhas decisões, elas são baseadas na palavra do Senhor? Quanto que o meu querer, o que eu quero, os meus desejos e os meus sonhos são ofuscados pelo amor que eu tenho pela palavra, são esquecidos pelo desejo de guardar os mandamentos? E qual é o espaço que a palavra de Deus ocupa na sua vida, na minha vida? O verso 101, ele vai dar o quarto motivo, então. De todo mau caminho desvia os pés, para observar a tua palavra. O salmista deixa claro, então, que amar a palavra de Deus, viver de acordo com a palavra de Deus, seguir os preceitos do Senhor, guardar os preceitos do Senhor, o levam a desviar-se dos maus caminhos. Quando escolhe-se viver de acordo com a palavra do nosso Deus, é uma resposta automática. Nós nos desviamos dos maus caminhos. A vida é sempre comparada a uma caminhada, é sempre comparada a uma estrada. Nós estamos sempre caminhando, então estamos trilhando essa estrada. E essa estrada, como toda estrada, normalmente ela tem encruzilhadas. Então, há escolhas a serem feitas. Ou você vai por um lado, ou você vai pelo outro. Ou você escolhe ir pela esquerda, ou você escolhe ir para a direita. No entanto, o salmista deixa claro que, como ele aprendeu a palavra de Deus, como ele tem uma sabedoria superior, como ele tem uma sabedoria divina, ele pauta as escolhas dele de acordo com a palavra. E a palavra de Deus, então, ao observar a palavra de Deus, o faz desviar desses maus caminhos. E a pergunta para cada um de nós é: quanto da palavra, quanto que nós permitimos que a palavra influencie o nosso caminhar? Quanto que nos nossos dilemas, nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, nós nos apegamos à palavra de Deus e pedimos orientação, então, ao nosso Deus, de como viver, de como enfrentar. E de como permitimos que a palavra, de fato, nos guie. O verso 102, ele vai dizer assim: não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. O salmista, então, ele faz uma declaração de que ele ama a lei do Senhor. E ele ama a lei do Senhor porque a lei do Senhor o torna mais sábio do que os seus inimigos, porque ele compreende mais do que os mestres, porque a palavra o torna mais prudente do que os velhos, do que os idosos, porque desvia os seus pés dos maus caminhos.
E então ele faz uma declaração muito legal, uma declaração muito boa. Ele diz que, por conta disso, ele não se aparta dos teus juízos. Ele não se aparta da palavra de Deus. Ele reconhece e ele declara que o conhecimento, a sabedoria não são inerentes dele, não vem dele. Ele não é o sábio. Não é ele que compreende o mundo, não é ele que busca Deus. Ele atribui a própria determinação dele de buscar a palavra, ele atribui todo o conhecimento, toda a sabedoria que ele tem, a maneira que ele está vivendo ao próprio Deus. Ele reconhece, então, que todo o ensino que ele tem, tudo que ele é e os caminhos que ele está trilhando, provém do próprio Deus. Ele compreende, então, como a lei de Deus é superior. E por conta disso, ele não se aparta da sua lei. Ele se agarra à lei. Ele se agarra à palavra do Senhor. Ele se abraça e deseja a palavra do nosso Deus. E aqui a pergunta que eu quero fazer para cada um de nós é: o quanto nós nos permitirmos ser ensinados? O quanto nós queremos ser ensinados pela palavra do nosso Deus. O quanto nós queremos, de fato, ser ensinados por Deus. Ou será que nós nos baseamos unicamente na sabedoria dos homens, na sabedoria do mundo? Quanto, de fato, nós queremos aprender do nosso Deus? E ele, no verso 103, ele vai dizer assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. O salmista então declara agora que a lei do Senhor, a palavra do Senhor, ela é doce, ela é agradável, ela é fresca, ela é abundante, ela é gratificante. E ele deseja tudo isso, ele quer tudo isso. Ele sabe que a palavra de Deus vem do próprio Criador, vem do próprio Deus, que a palavra é superior, que os ensinos são superiores. E isso é doce, e isso é agradável. A palavra é boa, a palavra é gostosa. E de fato, quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós obedecemos a Deus, quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor, quão bom é isso, quanto nos faz feliz, quanto enche a nossa alma de alegria, obedecer e viver de acordo com a palavra do nosso Deus. É muito mais doce do que qualquer pecado que possamos imaginar, é muito mais doce do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. É muito mais gratificante viver em obediência ao nosso Deus. E a pergunta que eu faço a cada um de nós é: estamos sentindo esse prazer? O prazer da obediência, o prazer de viver de acordo com a palavra do nosso Deus? O verso 104 vai nos dizer assim: por meio dos teus preceitos, consigo entendimento. Por isso, detesto todo o caminho de falsidade. O salmista deixa claro, então, que através da palavra do Senhor, ele, por meio dos ensinos do Senhor, por meio da lei do Senhor, dos preceitos, ele tem compreensão e ele tem entendimento. A palavra, então, ela é capaz de transformar a vida dele e de transformar a nossa vida também, de transformar toda a vida de todos. Nós passamos a compreender, então, quem é Deus, a magnitude de Deus. Nós passamos a compreender quem somos e o quanto o pecado ofende a Deus e o quanto nos distanciamos de Deus com o pecado. E ele termina dizendo, então, que ele detesta a falsidade. A ideia aqui dele detestar o caminho, todo o caminho de falsidade, é detestar as coisas do mundo mesmo. Detestar aquilo que ofende a Deus, um caminhar com que a humanidade leva, que a distancia de Deus. A busca incessante pelo próprio prazer, o egoísmo, tudo que afasta de Deus. Então, ele tem avaliado e meditado e considerado todos os mandamentos do Senhor como um único caminho verdadeiro, como um caminho em que não há nenhum tipo de
de falsidade. O único caminho que agrada a Deus. E a pergunta a cada um de vocês é: vocês têm desprezado os maus caminhos? Vocês têm detestado o mundo e as coisas do mundo? Quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de um episódio que eu vivi. Eu pensei até, tentei lembrar, eu não consegui lembrar exatamente quando foi, aonde foi e como foi. Talvez aí por conta da idade, né, um problema de DNA, uma data de nascimento avançada, eu não consegui lembrar. Eu acho que foi num período em que nós moramos no Rio de Janeiro, quando nós estávamos lá na capital. Nós fomos, eu imagino, pelo que eu lembro, nós fomos num teatro e lá nós assistimos uma peça. Nessa época, então, eu não era cristão. Na minha família, nós não vivíamos de acordo com o Evangelho. Muito pelo contrário. Nós vivíamos para os nossos prazeres, para os nossos pecados, e vivíamos afastados de Deus. Eu não lembro, então, exatamente onde aconteceu, como aconteceu, se foi, de fato, num teatro. Eu lembro que tinham vários cenários, e se era num teatro, de fato, foram montando várias peças e várias argumentações. Mas eu lembro claramente do final da história, do final dessa peça e da apresentação dessa peça. Eu lembro que tinham atores caracterizados. O principal deles estava vestido de vermelho, com chifres, com tridente, representando o diabo. Então, ele era o líder dos demais lá, os seus seguidores, que estavam caracterizados da mesma forma, todos de vermelho e com chifre, à exceção do tridente, porque o líder, o diabo, então, era quem comandava tudo aquilo. Eu lembro que a conversa que eles tinham entre eles era assim: como nós vamos fazer, como nós vamos influenciar os homens, a humanidade, a se afastarem de Deus, a viverem distante de Deus e à parte de Deus. Então, esse era o objetivo deles e era isso que eles estavam tramando e era isso que eles estavam fazendo, e toda a peça girou em torno disso. Eles elaboraram várias táticas lá e eles colocaram várias armadilhas, e os atores que representavam os homens, então, eles caíam e se distanciavam. Eu lembro que foram várias mudanças de cenário, então, mas eu lembro que o final, o que o diabo disse, ele disse assim: olha, nós não precisamos nos preocupar. Os homens, esses homens aí, eles dizem que amam a Deus, eles dizem que querem a Deus, eles dizem que querem viver de acordo com o que Deus fala. Eles têm a palavra de Deus, eles têm lá os ensinos de Deus. No entanto, eles não conhecem a palavra de Deus, eles não vivem de acordo com a palavra de Deus e eles não praticam a palavra de Deus. Eles têm ao seu dispor todo o conhecimento, eles têm a seu dispor todas as bem-aventuranças, e eles não sabem nada, eles não olham nada disso. É tão fácil enganá-los. Não precisamos nos preocupar, eles mesmos vêm por eles nos seguindo, e nós vamos guiá-los tranquilamente ao inferno, distantes desse Deus, distante de Deus que eles dizem que amam. Aí, para finalizar a peça, o diabo, então, ele recita Mateus, capítulo 5, a partir do verso 3, de forma decorada, e com muito conhecimento e com muita propriedade. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, que herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça,
porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. E a peça termina, então, com o diabo e os seus seguidores se regozijando, se alegrando. Eles estavam felizes porque os homens não conhecem, não buscam e não vivem a palavra de Deus. Voluntariamente, os homens seguem ao diabo. Por que eu estou contando essa história e por que eu lembrei? Porque talvez para muitos de nós, muitos que estão aqui, seja exatamente isso que acontece. A palavra de Deus diz ser cristão, diz ter entendido o Evangelho, diz amar a Deus, diz querer viver de acordo com a palavra de Deus, mas não conhece a palavra de Deus, não desfruta da palavra de Deus. A palavra não é algo gostoso, não é algo saboroso, não é algo que encanta, não é algo que ama. Nós vivemos num tempo em que existem Bíblias à disposição e com a maior facilidade. Lá em casa eu tenho incontáveis Bíblias e incontáveis versões bíblicas, cada qual usando um critério de tradução. Eu tenho a palavra de Deus traduzida de várias formas. Se eu tenho dúvida, são várias que eu posso consultar para esclarecer. O acesso, então, à palavra de Deus é muito fácil. A nossa modernidade nos trouxe, então, um celular, e no celular nós podemos baixar aplicativos. E esses aplicativos, então, facilmente, em qualquer lugar, nós temos acesso à palavra de Deus. Nós podemos consultar a palavra de Deus. Nós podemos, então, tirar todas as nossas dúvidas, esclarecermos o que precisamos. Além de terem todas essas versões, nós temos inúmeras Bíblias que têm comentários. Vários homens de Deus escreveram comentários a respeito dos textos para nos auxiliar no entendimento, para nos dar direção. Então, a palavra de Deus, ela está disponível a todos nós de forma abundante, de forma graciosa, de forma, eu diria, até maravilhosa. No entanto, nós, ou talvez alguns de nós, se coloquem na mesma situação daquela peça. Diz que ama a Deus, mas não abre as Escrituras, não lê a palavra de Deus, não toma conselho de Deus, não vive de acordo com a palavra de Deus. Não há vontade e nem zelo com a palavra do Senhor. Daniel 6,5, os inimigos de Daniel, tramando contra ele, disseram assim, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão o procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Daniel, então, era reconhecido como um homem que obedecia, um homem que vivia, um homem que conhecia a palavra de Deus. Mas também nós temos um outro exemplo no Antigo Testamento, que diz assim, o profeta Oséias, no capítulo 4, no verso 5, ele diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O povo de Israel se afastou das Escrituras e se distanciou das Escrituras, e o profeta avisou sobre isso, que eles estavam caindo, sendo destruídos por falta do conhecimento da palavra. Então, quando eu penso em propósitos, que foi o título dessa pregação, o que eu quero trazer a cada um de nós para esse ano é incentivar a cada um de vocês. Talvez não precise esperar o ano mudar, né? Talvez você possa começar hoje mesmo a ter uma intimidade maior com o nosso Deus.
a ter uma intimidade com a palavra de Deus, a trazer a palavra de Deus para a maneira de você viver o teu dia a dia, a de fato poder dizer que você ama a palavra. Mas você só vai poder dizer que eu amo a palavra do Senhor se você conhecer a palavra do Senhor. Não há como você dizer que você ama algo sem você conhecer. Então, há uma grande necessidade de conhecer a palavra do Senhor. E eu quero incentivar a cada um de vocês. Nós vamos ter, a partir do dia 1º de janeiro, 365 dias. E eu espero que essa mensagem incentive você a, todos os dias, ler a palavra do Senhor. Mas não só ler a palavra do Senhor, a meditar na palavra do Senhor, a se alegrar com a palavra do Senhor, a desfrutar da palavra do Senhor, a colocar todos os teus propósitos, todos os teus sonhos alinhados com a palavra do Senhor. Se for necessário corrigir algo que você planeja fazer, que você faça à luz das Escrituras, que você o faça de acordo com a palavra do nosso Deus. E eu quero dizer mais para você. Esse incentivo que eu estou dizendo não é para você cumprir uma religiosidade, não é para você, eu sou mais cristão porque eu estou lendo a palavra. Não. Eu quero que vocês tomem esse incentivo e tomem esse desejo pela palavra do Senhor como uma questão de vida ou de morte. Porque a palavra de Deus nos mostra o caminho de vida. E ao nos distanciarmos da palavra do nosso Deus, há um caminho de morte. O meu desejo, então, para cada um de nós, é que no próximo ano, dentro dos nossos projetos, nós tenhamos como propósito ser como os da Bereia. Atos 17:11 diz assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Amar a palavra do Senhor significa que nós conhecemos a palavra do Senhor, buscamos a palavra do Senhor, obedecemos a palavra do Senhor, vivemos de acordo com a palavra do Senhor. Não por, como eu falei, por religiosidade, não por obrigação, mas em resposta ao amor de Deus, porque nós amamos a Deus, porque nós amamos ao nosso Cristo. Nós sabemos que Ele nos amou primeiro, lá na eternidade. Ele nos amou de tal forma que Ele enviou o Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele assumiu forma humana, Ele viveu entre os homens. Nós conhecemos toda a história. Ele caminhou por aqui, por amor a nós. Ele se entregou, Ele foi açoitado, Ele foi cuspido, Ele foi surrado, Ele foi condenado. Cravaram nele uma coroa de espinhos. Ele foi machucado. Nele não tinha nenhum pecado, nele não tinha nenhum dolo. No entanto, Ele se fez pecado em nosso lugar, por amor de nós, por nós. Ele se fez pecado. Ele assumiu todas as nossas dores. Ele assumiu todo o nosso sofrimento. Ele foi à cruz em nosso lugar. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, carregou sobre si os nossos pecados. Na cruz Ele morreu. Seu sangue nos limpa, o Seu sangue nos purifica, o Seu sangue nos salva. Mas Ele ressuscitou. Nós sabemos pela Escritura, nós sabemos pelo depoimento de tantos irmãos. E Ele está vivo. E no momento Ele está à destra de Deus Pai, aguardando o exato momento em que Deus definiu para que Ele volte. E Ele não voltará mais como o Cordeiro. Ele voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós teremos um encontro com o nosso glorioso Senhor, com o nosso glorioso Deus,
porque Ele nos amou. Então, que o nosso propósito para 2025, que ele seja renovado, que ele seja presente no nosso viver, o conhecer a Deus, o conhecer a palavra de Deus, o viver de acordo com a palavra de Deus e obedecê-lo até que ele volte. Amém? Vamos orar? Pai, te agradeço pela tua palavra, te agradeço por teus ensinos, te agradeço acima de tudo, a Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Saber que o Senhor Jesus pagou o alto preço exigido pelas nossas almas. Obrigado, Senhor, tudo isso foi por amor a nós. Tudo isso vem do teu amor para conosco. Não merecemos, nós somos pecadores, inimigos teus, mas o Senhor nos amou, o Senhor nos resgatou e o Senhor nos salvou. Obrigado pela tua palavra. E te peço, Deus, que o Senhor coloque nos nossos corações o desejo de conhecê-lo cada vez mais, o desejo de viver de acordo com a tua palavra, o desejo de obedecê-lo, o desejo de ser cada vez mais parecido com teu Filho amado, Cristo Jesus. É no nome santo de Cristo que eu te oro. Amém.